Josué 17:14, levante sua Bíblia. Em o nome do Senhor Jesus, nós estamos agora com a tua palavra nas nossas mãos e queremos ela no nosso coração. Fala conosco, meu Pai, nos faz entender. Se o Senhor não nos ajudar, nós não vamos entender. Me dê as palavras certas, mas que essa palavra fortaleça a nossa fé. Em nome de Jesus, e quem crê diga amém. Diz assim: então os filhos de José falaram a quem? A Josué, dizendo: porque me deste por herança. Olha a pergunta deles: por que me deste por herança só uma sorte e um quinhão, sendo eu um tão grande o quê? Visto que o Senhor até aqui me tem abençoado. E disse-lhes Josué: se tão grande povo és, sobe ao bosque e ali faça o quê? Para ti, olha só, corta para ti lugar na terra dos perizeus e dos refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão que estreitas. Então disseram os filhos de José: as montanhas não que, olha o que eles falaram, não nos bastariam. Também carros de ferro há entre todos os cananeus que habitam aonde? Entre onde? O de Bet-sean e as suas vilas, e entre os que estão no vale de Jirel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: grande povo és, e grande força tens. Não terás uma sorte apenas, porém as montanhas serão tuas, ainda que é bosque, cortá-lo-ás, e as suas extremidades serão tuas, porque expulsarás os cananeus, ainda que tenham o quê? Carros de ferro, ainda que sejam fortes. Olha para mim, por favor, para você entender isso aqui. A terra tinha sido dividida entre as tribos. Eles conquistaram a terra e as terras estavam sendo divididas. Os dois filhos de José, Efraim e Manassés, foram até Josué reclamar, dizendo assim: por que o Senhor nos deu uma terra tão pequena? Nós somos muitos, nós somos grandes. Olha o pedaço de terra que foi dado para nós. É pouco, é muito pequena para a gente. Nós queremos mais. Olha a resposta de Josué: vocês são grandes? Então vai lá e desbrava, vai lá e corta esse bosque. O que vocês avançarem é de vocês. Vai lá e vence os inimigos. E eles mostraram o problema deles. Eles disseram: não, mas eles têm carros de ferro. Eu vou falar uma coisa que eu queria que você entendesse. Muitas pessoas pensam que Deus vai trazer tudo pronto para elas. Elas se iludem pensando que já vão começar grandes, que vão encontrar tudo direitinho. Deus não trabalha assim. As coisas com Deus tem provas, tem lutas, tem guerras, tem dificuldades. Deus não trabalha deixando tudo pronto para nós tomarmos posse. Muitas pessoas já deram testemunhos aqui que elas começaram pequenas. Você viu onde a advogada falou, a doutora falou que começou o escritório dela? Você viu aonde a mulher falou que lavava o cabelo das clientes dela? Uma começou o escritório na garagem, a outra começou o escritório, aliás, o salão, na lavanderia dela.
Pare de querer achar que Deus vai te dar tudo prontinho. Não. Tem gente hoje que tem tudo bonito, mas começou feio. Tem gente hoje que está no lugar grande, mas começou pequeno. Tem gente que está no lugar confortável, mas já começou em um lugar muito difícil. Tem gente que hoje anda num carrão, mas já andou no carrinho. Tem gente que hoje tem dinheiro, mas já viveu sem dinheiro. Tem gente que hoje está bem, mas o testemunho que ela construiu foi com lágrimas, com lutas, com guerras. Mas os filhos de José queriam tudo pronto, mastigadinho. Eles eram filhos de quem? De quem? Olha aqui, ó. Eles eram filhos de José. O pai deles enfrentou uma guerra diferente. Qual foi a guerra de José? A guerra de José foi uma guerra que ele tinha que guardar o coração dele. Por quê? Porque quem deveria ajudar ele estava prejudicando ele. Quem deveria guardar ele, que era os irmãos mais velhos, estava tentando matar ele. José teve que travar uma guerra diferente, guardando o coração e crendo nos planos de Deus. Tem guerras que você só vence guardando o coração. Pessoas te odiando e você não odiando elas. Pessoas querendo o seu mal e você não quer o mal delas. Pessoas que não conseguem soltar o veneno delas em você, elas não te mudam. Vocês saem das lutas com essas pessoas, mas você sai com o coração limpo. Você pode prejudicá-las e você abençoa elas. Mas quando você entra em guerras como José entrou, de pessoas que você se assusta com a maldade delas, e você vence as injustiças, as mentiras, porque eles mentiram para o pai de José, para Jacó, dizendo que ele tinha morrido. Você vence mentiras, injustiças, calúnias, guardando o coração, guardando os olhos, não querendo nada de mal. E você não generaliza, não. Você não sai das lutas dizendo, agora não confio mais em ninguém, agora não quero saber de família, nada disso. Quando você é uma pessoa que vence as lutas como José venceu, é diferente. Você sai das guerras, mas você sai bem. Me fez mal, mas quanto mais me fez mal, mas eu orei, mas eu busquei a Deus, mas eu cresci espiritualmente, mas eu me venci. E nos momentos que eu fiquei com raiva, eu entreguei a Deus. Nos momentos difíceis eu superei, e hoje eu falo sem chorar, sem tristeza, sem ressentimento de ninguém, porque eu consegui passar por essas pessoas e seguir minha vida indo em frente. Isso é um tipo de luta que José venceu. Isso é um tipo de luta que o Senhor Jesus venceu com Judas, porque tem Judas no nosso caminho, mas Jesus chamou Judas de amigo. Jesus não quis o mal de Judas. Judas não conseguiu mudar Jesus. Jesus continuou sendo o Senhor Jesus, e Judas se destruiu sozinho. Tem pessoas que vão se levantar contra você, você não precisa fazer nada, só se guardar, ela se destrói sozinha. Você só precisa guardar seu coração, você só precisa se manter na fé, você só precisa ter bons olhos, você só precisa se guardar e continuar lutando, não parar, porque são pessoas que fazem tudo para você parar, tudo para te matar, para te destruir, mas Deus te guarda. Então esse tipo de pessoa, esse tipo de luta contra essas pessoas usadas pelo mal, você vence só o quê? Guardando o coração. Muita maldade, mas você se guarda, você se cuida, você não quer perder a sua comunhão com Deus. Você fica triste, você sente, mas você supera seus sentimentos, você não deixa nada entrar no seu coração, e você sai dessas batalhas de pé, com pessoas que você fez o bem, com pessoas da sua família, com pessoas que você confiou, com pessoas que você, quando precisou, fez o que não podia por essas pessoas, mas recebeu em troca o mal. Então você sai dessas lutas como José saiu. Quando você é da fé, você sai limpinho, você não muda o seu jeito de ser. Tem esse negócio, agora eu vou ser ruim, agora quem cruzar meu caminho vai ver. Não, você não muda, você continua sendo a mesma pessoa. Essa foi a luta de José, diferente dos filhos de José. O problema dos filhos de José é que eles queriam tudo pronto.
Sabe o que é que faltava neles? Espírito. Sabe o que é que Josué falou? Vem cá, vocês querem conquistar, vocês são grandes? Então agora desbrava aí. Então agora vença os inimigos. Ah, mas eles têm carro de ferro. Não importa. Se você é uma pessoa de fé, você não fica engrandecendo os problemas. Tem obstáculo? Tem lutas? Tem problemas? Tem, eles existem, eles são reais, mas nós não ficamos exaltando os problemas. Eles existem, mas nosso Deus é maior. Quando você é uma pessoa que tem espírito, é diferente. Você parte para cima, você não se intimida. O teu espírito não se intimida com nenhuma situação desafiadora. Era um desafio. Eles iam ter o tamanho que eles avançassem, mas a verdade é que eles estavam com medo. E você tem que trabalhar isso dentro de você, vencer seu medo, enfrentar teu medo, tua dúvida, porque de repente o que está faltando para você não é nem o Espírito de Deus, é mudar o seu espírito. Porque a Bíblia fala sobre o espírito do homem, que o sustém na doença. Nós já pregamos sobre isso. Você vê Deus destacando que o espírito de Josué e Caleb era diferente. Você vê Deus falando que o espírito de Daniel era excelente. Quer dizer, o espírito da pessoa. Quando a pessoa tem espírito, então o espírito dela dá espaço para o Espírito Santo fluir e fazer o que ele quiser. Lembra de Davi? Os irmãos dele sabiam lutar, eram soldados. Davi não sabia. E às vezes é melhor não saber de nada e ir na fé e dar certo, do que saber de tudo e ter medo. O gigante apareceu, Davi falou: eu vou. Não, você não pode, eu vou. Pegou a pedrinha dele e derrubou. Derrubou ou não derrubou? Porque ele foi, mas os outros sabiam lutar, estavam com medo. O que faltava naquele exército de Saul, sabe o que era? Espírito. E Davi tinha. Uma vez Saul pensou que ia matar Davi, armou para ele, pediu para ele para casar com a filha, tinha que pegar 100 prepulsos de filisteus. Ele trouxe 200 e não morreu. Porque quando você tem espírito, pessoas fazem o mal para você, pensam que você vai se dar mal, você se dá bem. Porque o seu espírito é forte. Você crê, você parte para cima. Você luta sem ter condições. Está uma guerra, mas está você ali insistindo. Está o mal tentando te parar de tudo que é maneira, e você está dando mais um passo, porque você sabe que hora você vai chegar na sua vitória. Uma das cenas, ano passado, que mexeu comigo, foi quando à tarde nós estávamos no Pacaembu e começou a chover. Quem estava naquela reunião? Quem assistiu depois daquela reunião da chuva se tornou famosa. De repente o cacau caiu, a chuva caiu, o aguaceiro. O bispo arregaçou as mangas, meu amigo, foi lá para o meio da chuva e não pediu a Deus para parar a chuva. Não pode vir chuva, porque essa reunião vai ser uma bênção. E foi uma bênção, porque tem espírito. Eu estava na igreja, bem novinho, adolescente. Eu manifestei com um espírito maligno. Eu estava chegando na igreja. E quando o pastor acabou de me libertar, eu fiquei meio com vergonha. A igreja era pequena, 200 lugares. E eu voltei para o salão, porque as pessoas manifestaram. E a igreja era pequenininha. E o pastor levou para a salinha embaixo, para conversar com as pessoas depois que manifestaram, e mandar voltar para o culto. Eu voltei para o culto, sentei lá atrás, meio desconfiado, meio envergonhado. Nunca tinha acontecido aquilo comigo. E quando acabou o culto, a mulher veio falar comigo: ei, eu te vi manifestando, você manifesta também? E ela manifestava direto na igreja. Eu falei: eu não, senhor, não manifesto direto não. Eu não manifesto não, Deus acabou de me libertar, e nunca mais esse mal vai entrar na minha vida. Se eu parasse para conversar com ela, ele ia jogar os venenos dela, as dúvidas dela, tudo dentro de mim. E se passaram anos, e ela continuou com o mal. Olha o que ela veio: você também manifesta? Eu falei: não, Deus arrancou o mal da minha vida, não vai voltar mais, porque agora eu vou me encher do Espírito Santo. E quem conhece meu testemunho sabe que eu morava sozinho, e minha sogra era obreira. E nesse dia eu fui para casa, quando eu comecei a orar eu passei mal, e vi aquela voz no ouvido: chama sua sogra. Eu falei: não vou chamar, porque se eu chamar ela hoje, vou ter que chamar amanhã e depois de amanhã. E Deus não nos fez para depender de ninguém.
Você só vai ficar na minha vida se for mais forte do que Deus. E depois daquele dia, nunca mais o mal entrou no meu corpo. Nunca mais. Quando você tem espírito, você pode até depender dos outros em algumas situações, mas te incomoda. Você não vê a hora de parar de depender dos outros. Te incomoda, mexe com você. Você não gosta. Você pode até estar dependendo de alguém, mas dentro de você, você não vê a hora de acabar com isso, porque te incomoda, mexe. Você tem espírito. Você é aquele tipo de pessoa que o seu espírito faz a diferença. Se todo mundo falar que você não pode, é aí que tu vai. Se todo mundo diz que não consegue, é aí que você consegue. As palavras de derrotas para você são vitaminas, que o seu espírito é diferente. Tudo que o mal quer é que você não tem espírito, porque não existe ninguém com dois Espíritos Santos. Às vezes a pessoa vem: ô bispo, eu queria que o senhor orasse por mim, porque eu levo a fé no Senhor. Eu falo: fico logo desconfiado, porque eu não tenho mais o Espírito Santo do que você. Se você tem o Espírito Santo, você tem o mesmo que eu tenho. Ninguém tem dois Espíritos Santos, ou mais o Espírito Santo, nada disso. Ou tem ou não tem. Você não fica dependendo de homem nenhum. Você não fica dependendo de igreja, de ninguém. Você depende do seu Deus. De repente esse é o seu problema. Você é uma pessoa que está faltando espírito. Trocar esse espírito. Eles foram reclamar com Josué. Josué falou: vocês estão reclamando errado, hein? Começa a desbravar, parte para cima. Ah, mas eles têm carro de ferro, você tem Deus. Ah, bispo, mas eles têm inveja, mas você tem Deus. Ah, bispo, mas eles querem o meu mal, mas você tem Deus. Ah, bispo, mas eles jogam pesado, desonestos, são injustos, mas você tem Deus. Fique em pé e diga: eu tenho um Deus. Fala com fé: eu tenho um Deus, e eu vou vencer. Você viu a doutora dizer que ela se achava inferior, mas um dia ela ouviu o quê? Uma palavra: somos mais que vencedores. Essa palavra fez ela começar a acreditar nela. Uma palavra. Uma palavra. Quando você tem espírito, é diferente. É diferente. Você sabe, pode falar o que for da Igreja Universal. Falo muito mal lá fora, mas você sabe que tem um espírito da igreja de ir em frente, de chegar no mundo inteiro, e não dá de um jeito, vai de outro, não dá de um jeito, vai de outro, e nós vamos entrando, e está cheio de bandeirinhas lá fora. São países que nós conseguimos hastear a bandeira, e tem um trabalho da igreja lá. Está lá na Ucrânia, a Rússia bombardeando de tudo que é lado, e está lá a Igreja Universal construindo uma catedral zona. Porque nós temos espírito. Está lá um bocado de igreja fechada, nada contra igreja nenhuma. Quem sou eu para falar mal de alguma igreja, de algum pastor? Eu oro por todos. Nunca subi aqui para falar mal de pastor nenhum, de igreja nenhuma, nem dizer que nós somos os melhores, porque não existe isso. Não existe só a gente, não somos os melhores, não somos melhores do que ninguém. Do que ninguém. Que Deus abençoe todas que são sinceras e não desampare a gente. Mas de vez em quando eu encontro pessoas que eu atendo aqui, como uma mulher que veio e falou: bispo, eu incorporo com demônios, e o meu pastor pediu para eu vir aqui para a Igreja Universal fazer a libertação. Quando eu ficar bem, eu voltar para lá. Falei: guerra, mas vamos lutar. Vamos lutar. Você já viu um programa que nós fazemos na televisão, ao vivo, expulsando demônios, chamado Fogo e Poder? Quem já assistiu? Ali o couro come ao vivo. E o diabo fala: não vou sair. Nós falamos: o quê? Só se o nome de Jesus não tem poder, só se for maior do que Deus. E partimos para cima. Você já viu alguma vez o nome de Jesus ser envergonhado lá? Não. Às vezes a pessoa tem um espírito de Deus, mas o espírito dela é desanimado, é fraco, impede o Espírito de Deus de fazer coisas grandes, que ela é muito medrosa, muito tímida. Ela acredita que os outros podem, mas ela não. Ela tem um Espírito Santo, é cheia de medo, cheia de dúvida. De vez em quando você vê pessoas falando que tem o Espírito Santo e está com medo da inveja. Espera aí.
É igual nós falamos de maldição. Você acha que quem tem o Espírito Santo tem maldição? Não pode. Você não pode ter Deus e o mal. Você pode ter lutas, mas se você tem Espírito, você sabe que você vai vencer todas as suas lutas e vão virar testemunho cedo ou tarde. É diferente quando a pessoa tem Espírito. Eles começaram com a conversa mole com Josué. Josué falou: o quê? Vocês querem vencer? Vocês são grandes? Então agora vai lá. O bosque está lá, a montanha está lá. Vai lá e desbrave. Vai lá e vença. Ah, mas tem carro de ferro. Não tem ar. Se Deus é com você, você vence. Está dando para você entender? Quando você tem Espírito é diferente. Não estão te valorizando, você está dando melhor. Não estão te reconhecendo, você está colocando mais força. Não estão te ajudando, vai você e Deus, e dá certo. Porque você tem Espírito, você não espera por ninguém. Você é diferente. Seu Espírito é diferente. Quem tem Espírito de vencedor arrebenta. Quem tem Espírito forte arrebenta. A pessoa tem Espírito, ela pode estar sendo humilhada, ela pode estar cortando um dobrado, mas ela sabe que vai chegar a hora dela. Ela sabe, ela não desanima não. O Espírito dela é forte. E acontece coisa, e quanto mais coisa acontece, mais para cima ela parte. Agora é que eu vou orar mesmo, agora é que eu vou me apegar com Deus. Então o diabo chega numa situação que ele fala: não dá, ela me resiste em tudo, ela tem Espírito. Mas tem gente que, sabe o que está faltando para ela? É Espírito. Espírito de coragem, Espírito de valentia, de partir para cima. Deus fica esperando. Deus estava esperando, Deus estava vendo aquele gigante lá só esperando. Ninguém aparecia, quem apareceu foi uma criança. Aí Deus falou: vou usar essa criancinha mesmo. Uma pedrinha só, uma badogada só vai, né? Uma pedrinha só vai resolver. Estilinguezinho vai resolver. Só queria que um aparecesse, só que um tivesse coragem. Será que nem isso está faltando para você? Você está com medo do agiota. Você está com medo de não conseguir. Você está com medo de perder. Você está com medo de não dar certo. Mas seu Deus não falha não. Quem está falhando é você, deixando de confiar nele. É guerra. Por que você acha que Deus te deu o Espírito Santo? Por que você acha que Deus nos deu a palavra dele? Por que você acha que Deus nos deu o nome de Jesus? Sabe por que Deus nos deu a palavra dele, o Espírito dele, o nome de Jesus? Porque a vida na terra é uma guerra, não tem facilidade não. Mas o ser humano fica procurando o caminho das águas, o mais fácil. E se você está em busca de facilidade, me perdoe, Deus não vai te dar facilidade, mas vai te dar força para você vencer suas dificuldades. Vai te dar força para você superar esse momento difícil. Está todo mundo dizendo que você não vai conseguir, mas você vai. Está todo mundo dizendo que você vai se arrebentar, mas você vai arrebentar. Se você crê que Deus é com você. E se você está com o espírito abatido, com medo, intimidado, se alguma coisa se levantou e está te assustando,